O jornalista Arthur Garcia já foi procurado há alguns dias e vem preparando, melhor dizendo, uma matéria que pode auxiliar dois irmãos. Aqui no fundo do telão está aqui cópia de algumas manchetes de vários sites. Ali você está vendo, idoso perde controle de carro, capota várias vezes e morre na MT-130. O que era para ser uma tremenda tristeza e foi com o falecimento desse senhor num acidente de carro. Desde que o jornalista Arthur Garcia foi procurado, surgiram outras possibilidades. Os dois filhos desse senhor, que então faleceu nesse acidente, procuraram a nossa equipe, pedindo que oportunizasse a eles de contarem uma história triste e revoltante. Porque, sendo verdade, o que o Arthur Garcia vai trazer é algo cruel. Os filhos alegam que o pai não morreu nesse acidente de carro, que o corpo do pai foi levado já sem vida para esse acidente. Os irmãos, inclusive, entraram com o pedido de exumação do corpo para constatar que o pai, então, não morreu naquele acidente, e sim um dia, horas antes, e foi levado para a cena que então seria a causa da morte desse senhor. Eu estou antecipando algumas poucas informações, porque a partir de agora eu vou chamar o Arthur Garcia, que recebeu os dois irmãos e que vai explicar detalhe por detalhe dessa história triste e que pode ser revoltante. A partir de agora, vem comigo, Andrezinho, é o Arthur quem vai contar essa história para a senhora e para o senhor. Arthur, bom dia, bem-vindo, conta tudo para a nossa audiência. Valeu, Pop. Bom dia a você, bom dia a todos. Nós vamos tratar desse assunto com muita responsabilidade e cautela, Pop. Por quê? Esse fato aconteceu no dia 2 de abril do ano passado. O seu Antônio Alves Santos, ele de 60 anos, convivia com a sua companheira já há algum tempo. E naquela data, ele resolveu sair do município de Poxoréu e ir até Guiratinga, que fica pouco mais ali de menos de 100 quilômetros. E ele falou para a esposa que iria para visitar um amigo. Só que ele sai, Pop, no seu veículo e poucos quilômetros depois, ele acaba se acidentando. Essa foi a informação que familiares, os filhos e também a convivente do seu Antônio ficou sabendo. Ali, uma equipe do resgate foi até o local, a equipe da Polícia Civil, e identificou, sim, o veículo que estava capotado, virado às margens da rodovia. Algumas informações, quem vai nos passar agora, são os filhos do seu Antônio. Informações essas que levam à suspeita de que não aconteceu um acidente naquele dia 2 de abril. Eu vou falar primeiro aqui com o Alisson, que deixa claro, Pop, também, que eles me procuraram desde o ano passado. Justamente 3 meses após o fato, eles começaram a levantar algumas informações e identificar essas suspeitas. Só que hoje, eles vão passar algumas informações que levam a crer que não aconteceu um acidente, Alisson. Seria isso? Bom dia. Exatamente, Arthur. Bom dia. O que levou a gente chegar a esse ponto foi o fato de meu pai estar com vários hematomas pelo corpo, várias fraturas, algumas fraturas, supostas fraturas. No velório, eu vi um afundamento no crânio dele, que quem viu foi a minha tia e me informou da lesão que estava na cabeça dele. E eu e meu irmão, nós começamos a levantar isso daí, porque no velório nós perguntamos para ela para onde meu pai estava indo. A esposa dele falou para a gente que ele estava vindo para Guiratinga, só que dentro do carro dele não tinha uma peça de roupa para quem estava vindo viajar. E ela nos informou que ela não foi porque tinha que cuidar dos bichos do meu pai, dos animais do meu pai. E que meu pai estava vindo para casa de um amigo e esse amigo estava esperando meu pai em Guiratinga. Só um minutinho. Essa imagem, volta essa imagem até para a gente explicar melhor da forma didática, Pop. Essa imagem que mostrou agora há pouco ali, o corpo do teu pai no local do acidente. Observamos que ele estava ali com algumas peças de roupa até fora, não estava vestido. Naquele dia, existia a informação que estava fazendo frio, a temperatura estava baixa. E você me disse que ele não levou nenhuma mala, nenhuma peça de roupa na bagagem, e ali eu observei que ele estava com uma roupa que não era condizente com a temperatura daquele dia. Foi exatamente isso que nós estranhamos, porque para quem ia viajar num frio, que estava muito frio nesse dia, que inclusive um dia antes eu tinha conversado com ele tinha comentado sobre o frio que estava fazendo, né? Aí ele foi encontrado com essa roupa, no qual essa roupa, eu e meu irmão, nós fizemos
fizemos um vídeo chamada com ele um dia antes, ele estava exatamente com essa mesma camisa aí que foi encontrado o corpo, né? E no carro não foi encontrado nada, não foi encontrado uma escova de dente, não foi encontrado uma mochila, não foi encontrado nada de roupa. Isso daí já começou a levantar a suspeita. Aí no velório eu perguntei para ela o porquê que ela não foi. E ela veio falar... Para ela quem? Para a esposa dele. Ela veio falar para mim que não foi porque tinha que cuidar dos bichos dele. Aí logo em seguida chega um áudio para mim falando que ela tinha comentado com alguns amigos que não foi porque tinha que trabalhar. Ou tinha que trabalhar ou tinha que cuidar dos bichos. Aí ela me disse para mim, para os meus irmãos, para todo mundo que estava lá, que tinha um amigo do meu pai esperando meu pai em Guiratinga. Como começou a levantar nós começamos a levantar essa suspeita, eu entrei em contato com a irmã desse amigo do meu pai. Ninguém estava esperando meu pai em Guiratinga. Não tinha ninguém esperando meu pai em Guiratinga, entendeu? Aí, com o decorrer do tempo, eu e meu irmão descobrimos seguro de vida, no nome do meu pai, 4 seguros de vida, 3 ativos e tudo no nome dela. E, coincidentemente, o seguro, a apólice, era acidente, né? E com tudo isso a gente começou a investigar, eu e ele pegamos algumas filmagens, de local próximo, não dá de ver muita coisa, porém, atitude suspeita que está na filmagem. Deixa eu falar agora com o teu irmão. Alessandro, por gentileza, chega mais próximo. Pop, eu gostaria até que voltasse aquela mesma imagem que nós mostramos agora há pouco, do corpo do teu pai no chão ali. Você é médico, você esteve naquele dia do acidente, você visualizou o teu pai naquelas condições. Nessas imagens ali, ele de costa, alguns hematomas nas costas, a roupa... Um outro detalhe, numa outra imagem aparece ali que as mãos do teu pai está dentro do short, do calção dele ali. Explica melhor o que são essas imagens, o que aconteceu nesse dia aí. Por volta das 7 da manhã do suposto acidente do meu pai, eu fui informado que ele estaria nesse local aí em óbito, né? Desloquei até o local. Quando eu cheguei no local, me deparei, me apresentei para os policiais militares que estavam na cena e com o local isolado. Fui até o corpo do meu pai e me deparei com algumas lesões no rosto dele, que tem aí nos laudos. Quando a Politec chegou, que nós fomos colocar ele na urna, eu me prontifiquei para lateralizar meu pai e colocar ele na urna, onde foi retirado as fotos ali que aparecem na imagem agora, alguns hematomas nas costas do meu pai, né? Então, assim, isso aí de momento não me levantou suspeitas. Além disso, Alessandro, tem também a situação da rigidez do corpo. Uma situação bem clara aqui, Pop. O corpo dele foi localizado ali por volta das 6 horas da manhã, ou 10 para as 6 da manhã. A informação que levou praticamente 1 hora do local que ele sai até o local do acidente, né? Nesse período de 1 hora, o corpo que você visualizou deveria estar naquela forma de rigidez cadavérica ou não? Não. Supostamente, a companheira dele falou que ele saiu de casa às 5 da manhã. A equipe de resgate localizou meu pai às 6h17 da manhã. Esse intervalo de 1 hora e 17 minutos, corpo nenhum fica com rigidez cadavérica, né? A literatura hoje da medicina ela é muito clara. Por esse motivo você colocou os braços, a mão dele no calção ali, por quê? Isso, na hora que eu cheguei, que eu retirei o lençol que estava cobrindo ele estava com um dos membros um pouco elevado, né? E já rígido. Eu peguei com cautela esse membro e coloquei ali próximo à cintura dele com o short, onde tá por dentro ali, porque ele estava já rígido, né? Isso significa que ele não morreu naquele período? Não. Isso aí significa que meu pai, nesse momento aí que eu cheguei no local, ele estaria mais de 8 horas já em óbito. Meu pai. Ô Pop, eu vou agora só te apresentar, até porque você já conhece, doutor Rodrigo Pouso, que está acompanhando os filhos, né, os irmãos, nessa situação. Doutor, o senhor teve acesso a toda a informação do processo, que, lógico, a partir de agora vai começar a tomar uma outra proporção, até porque, então, se tratava de um acidente. O que o senhor tem a dizer agora com essas informações? Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia aí ao programa do Pop, ao Pop. Bom dia, doutor. Mais uma vez aqui nessa casa. Então, eles me procuraram, me contrataram. E o processo que eu analisei, eu acho que houve, ainda mais trazendo, eles não têm assim uma mera suspeita, eles têm indícios fortes de autoria e materialidade, entendeu? E aí a morosidade em quê? Em investigar. Se você leva a autoridade policial agora, olha, isso aqui em relação, e você tomar um outro caminho, me parece, nessa visão, não quer investigar.
E aí qual que é o procedimento jurídico, né? Eu peticionei num procedimento um outro colega que fez. Essa ação, para você ter uma noção, é uma ação civil pública incondicionada. Ela anda sozinha. Aí teve que um advogado que eles estavam antes fazer uma representação criminal que não precisa para o homicídio, para tentar conseguir movimentar isso aí. Aí o que eu fiz? Eu peticionei nesse procedimento, quando o juiz falou, olha, vocês não podem movimentar, é o Ministério Público. Aí o Ministério Público agora tomou ciência e pediu várias, né, quer investigar para ouvir as pessoas, vamos tentar aí essa exumação do corpo, porque aparecem lesões, né, que não existem no laudo, por exemplo, lesão na cabeça, essa rigidez que ele fala, de menos de 1 hora o corpo está rígido aí, praticamente quase, né, aí de 2, 3 dias. Então, não... E isso aí foi tudo. E assim, e depois a conduta da pessoa que está sendo aí, né, aí está sendo acusada, qual que é a conduta? O pós-morte dessa pessoa. Fazendo coisa, tentando receber seguro, receber empréstimo, fez empréstimo em nome da pessoa. Entendeu? Depois de morto, doutor? Depois de morto. Então, são condutas, né, que diz aí seria a esposa, e parece que, então, essa morte ela foi arquitetada. Tem uma outra situação, Pop, também, porque no local do acidente, o veículo... Você observa também, Pop, a gente está acostumado a gravar reportagem de acidente, o próprio Franciel também acompanha muito, a gente observa que na vegetação ali não tem marca, sinal que esse veículo capotou por várias vezes, como foi divulgado. Só que tem um outro fator, o veículo estava no câmbio dele num ponto morto, né? Ele não tinha ali sinal que estava engatado, foi isso? Isso. Assim, meu pai era motorista profissional. Na carteira de registro dele, motorista, aposentou como motorista. Ali na MT é uma descida para pegar uma subida muito longa, né? Ou seja, para um motorista profissional num carro 1000, ele tem que acelerar para ele ter força para ele subir. O carro do meu pai aí foi encontrado no ponto morto e com os faróis acesos. E exatamente por isso o carro foi encontrado. Como fazia muito frio nesse dia, tinha muita serração, o carro dele estava ali embaixo, naquela parte do mato ali, que está deitado o mato, porque os socorristas deitaram o mato ali, né, e tiraram o corpo dele de dentro do carro. Só foi localizado, havia 2 mulheres fazendo caminhada na hora. Encontraram o veículo, viram o farol do veículo e o motor do carro ligado. Qual era a finalidade de meu pai, um motorista profissional, colocar um carro num ponto morto? Ô, Pop, nós aqui estamos conversando um pouco mais de 3, 4 minutos, mas eles possuem aqui muitos elementos que levam indícios que o seu Antônio, ele não foi morto ali, ele não morreu no acidente, e sim essa suspeita de homicídio. Arthur. Nós vamos acompanhar esse caso a partir de agora, lógico, a partir do Dr. Rodrigo Pouso. Tá me ouvindo, nós vamos Arthur? levar todas essas informações, saber também da justiça, também da própria delegacia de lá que está. Estou te ouvindo, Pop, pode falar. Primeiro, desculpa atrapalhar o teu raciocínio. Eu estou rodando várias imagens o tempo todo que você está falando com os irmãos e com o doutor Rodrigo Pouso. Tem um vídeo que eu queria explicar para a audiência, onde aparece o senhor, pai dos rapazes, ele está deitado e tem o que parece, é um vídeo, aparece a pessoa que era a companheira dele, e nós colocamos um efeito no rosto dessa pessoa, entendendo que se ela quiser participar do programa e se aqui estiver sendo dito algo diferente do que ela presenciou, o programa está aberto. Eu só preciso constar que os filhos procuraram o nosso jornalista e nós estamos oportunizando, até porque tem aqui várias informações através de print, de matéria, e agora é o momento que eu ia te perguntar, Arthur. Aparece a senhora dando o que seria um medicamento ao pai desses rapazes. Esse medicamento e essa cena, ela mesmo gravou ou ela nem sabia que estava sendo gravado? E se a resposta for ela gravava dando medicamento para ele, com qual utilidade? Para mandar para os filhos que ele estava sendo medicado, tomando medicamento na hora certa? É isso que eu queria saber. É isso, Pop. Olha, se você ouviu aí a indagação do Pop, né? O que você tem a dizer sobre essas imagens aí, dessa gravação desse vídeo? É assim, Arthur, eu acredito que ela fazia isso daí, futuramente ela usar como se, eu cuidava do seu pai. Mas a ciência que nós temos é que
Meu pai era dopado o tempo todo, meu pai era dopado por ela, tanto é que nós tínhamos essa desconfiança. No dia que meu pai faleceu, nós tivemos o cuidado de fazer o toxicológico dele para saber se aparecia alguma substância, até porque meu pai não podia tomar nenhum tipo de remédio desse tipo aí, porque meu pai era cardíaco, tá? E ela tinha ciência que meu pai era cardíaco. Nós tínhamos já essa dúvida, essa suspeita que ela dopava meu pai, e nos exames que nós fizemos, nós tivemos a certeza. No laudo da médica, no dia da necrópsia, o laudo dela saiu lá como infarto, que meu pai infartou, morte natural. No exame histopatológico, que é o que faz com um pedaço do coração, 40 dias depois nós tivemos acesso, meu pai não infartou. No laudo veio que meu pai não infartou. E na perícia do acidente, do suposto acidente, já deixa bem claro lá que não foi o suficiente para a morte do meu pai. Arthur! Até porque não estava 30 por hora. E tem um detalhe que eu até enviei para você, Arthur, que no local lá nós achamos só o retrovisor do carro. Que foi eu só queria fazer uma intromissão, Arthur. Já estou fazendo, né? Pede desculpa a ele. Só um minutinho, Alisson. Pode falar, Pop. O telespectador vai entender. Arthur, desculpa de novo, eu não faria uma intromissão. Informação que você vai... Eu não faria uma intromissão se não tivesse surgido uma informação aqui durante a sua entrevista. Nós temos uma correspondente em Primavera, a jornalista Jaqueline, e a Jaqueline acaba de entrar em contato conosco pelo Zap. Ela mandou um Zap para o diretor do programa. Eu quero ler ao vivo a mensagem que a nossa jornalista mandou de Primavera enquanto você ouvia os filhos e o doutor Rodrigo Pouso. Denis, esse caso aí do acidente, na época eu trabalhava no Clique F5, um site, Clique F5. A esposa desse senhor que morreu, ela ligou na redação pedindo para a gente alterar a matéria, que ele tinha um mal súbito e por isso tinha capotado o carro. Eu me lembro do jornalista que atendeu ela, me pedindo autorização para mudar o texto. Eu não autorizei. Então eu só quero constar uma informação que chega da jornalista em Primavera, que essa senhora que convivia com o pai de vocês, entrou em contato com o site pedindo, vou repetir a mensagem, esse caso aí do acidente, na época eu trabalhava no Clique F5. A esposa desse senhor que morreu ligou na redação pedindo para a gente alterar a matéria, que ele tinha um mal súbito e por isso capotado. Essa é a informação que eu quero te passar ao vivo, Arthur. Pega uma água. Só pedir aqui para o Alisson não está muito bem, ele pediu uma água com essa informação aqui. Pode trazer, Júlio, água para ele, por favor. O Alessandro vai falar aqui a situação, porque nessa mesma informação que a Jaque traz para nós, que é muito importante, foi exatamente um desses prints que eu juntei, que foi a reportagem desse site Clique F5. Com essa informação aí, você fica mais confiante nessa investigação de vocês? Com certeza, porque assim, foi até eu, pessoalmente, que mostrei para a esposa dele, na hora lá que saiu a matéria do Clique F5, inclusive eu tenho um print dessa matéria que eu mandei até para a produção, falei para ela, falou, aqui colocaram que o carro capotou, o carro não capotou. Aí ela falou bem assim, não, meu filho, o carro capotou. Falei, não, o carro não capotou. Não, mas seu pai infartou, na hora do infarto o carro capotou. Falei, não vou entrar em detalhes, em méritos, porque não condiz com o horário. Mas depois a gente vê. Então está explicado ela ter ligado na redação lá para modificar a matéria. Ou seja, para quem não deve, está colocando muitas desculpas. Ô Pop, por isso eu até usei essas reportagens da época, de alguns prints aí, e que você vê que foi exatamente a primeira imprensa que esteve lá, que foi esse site na época, eles acabaram replicando isso. Então, todos acabaram divulgando que o veículo havia capotado por várias vezes. Então, essa teoria que os filhos aqui do seu Antônio levantaram, agora o doutor Antônio Pouso, que está no caso, vai buscar todas as informações e se respaldar da forma legal para conseguir provar exatamente o que aconteceu naquele dia 2 de abril do ano passado, viu, Pop? Se você quiser realizar alguma pergunta, eles aqui todos estamos te ouvindo, Pop, fica à vontade. Arthur, na verdade, eu só quero aqui deixar muito claro para a audiência, e você sabe disso, a gente está recebendo aqui o doutor Rodrigo Pouso, que para nossa sorte é nosso amigo, é um excelente advogado criminalista, eu chamo de o papito do direito criminal, mas eu preciso deixar claro que essa senhora que convivia, então, com o seu Antônio, se não me engano, se ela entender que deseja falar no programa, diferente do que está sendo falado, o espaço está aberto.
Eu repito, o Arthur, o nosso jornalista, estava sendo procurado já há algum tempo e ele anexou na matéria, o que você está vendo é um vídeo da então companheira do seu Antônio dando medicamento a ele. Nós colocamos na matéria do Arthur prints, cópia do que foi publicado pelo F5, clique F5, e durante a condução do Arthur com os entrevistados, a jornalista que escreveu a matéria entrou em contato conosco. Então é óbvio que a gente está colaborando para que esses irmãos tenham um pouco só de sossego no coração. Porque perder quem ama é terrível. E se você então descobre que você não perdeu, tiraram do teu convívio, você está maluco. Então é só deixar claro, Arthur, que o programa está à disposição, não é da outra parte, é para oportunizar todas as partes envolvidas. O nosso desejo é que a verdade seja restabelecida. Eles estão com um excelente advogado, repito, que é o doutor Rodrigo Pouso, certamente vai conduzir com maestria. Certo, doutor? Quer pontuar alguma coisa, amigo doutor Rodrigo? Certamente vai conduzir com maestria. Certo, doutor? Quer pontuar alguma coisa, amigo doutor Rodrigo? Sim, Pop, eu queria que, né, essa emissora ela tem aí uma proporção a nível aqui nacional, né? Então eu queria que essa informação chegasse até lá a autoridade policial. A autoridade policial ela tem essa obrigação de investigar. Chegou um caminhão de informação, agora sim, por que não investigar? Já está fazendo um ano. Já fez um ano e esses meninos atrás, levando essa informação, levando até... Agora, se tem essa informação, a pergunta é o seguinte, por que não investiga? Entendeu? Agora nós temos aí um pedido do Ministério Público que já está lá nos autos, até que se estiver assistindo aí lá em Poxorel, né? Se estiver em Poxorel, vá lá seguir lá o pedido do Ministério Público e investiga. Você entendeu? Porque agora ficar correndo atrás disso, a obrigação da autoridade policial é investigar. Diante desses indícios, né, que para o inquérito precisa só indício de autoria e materialidade, como também para a denúncia, por que não investigar? Por que não investigar? Essa é a pergunta. Por que não investigar? E fica essa pergunta. É isso, Pop. Eu reforço aqui a sua indagação. Deixamos aqui o mesmo espaço a essa companheira do seu Antônio também. Não sabemos se ela está em Cuiabá e Várzea Grande, aqui em Mato Grosso, até porque desde o ano passado eu tentava alguns contatos com ela, mas sem sucesso, viu, Pop? Então, se alguém da família, se ela estiver assistindo e ver essa reportagem, pode me procurar que a gente vai dar o mesmo espaço a ela. Eu volto com você aí nos estúdios. Excelente, Arthur. Parabéns. Grande abraço, amigo doutor Rodrigo Pouso. Um abraço aos filhos aí. Tomara que a verdade seja restabelecida. Você tá maluco, velho? Você tá maluco?